Amém? Então, bom, pegue a Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 9. Verso 1. Quem encontrou? Eu leio. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, dizia: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. Outros diziam: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Disse-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez o lodo e untou os meus olhos. E disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. E então fui e lavei-me e vi. Então fui, lavei-me e vi. Então fui, lavei-me e vi. Tome o seu assento, por favor. Eu particularmente gosto muito dessa passagem. Confesso a vocês que eu já li esse texto muitas vezes, já preguei esse texto também muitas vezes. Texto muito peculiar. E aí sempre que você ler o capítulo 9, entende que Jesus está causando um grande reboliço em seu tempo. Onde ele passa, está arrastando um monte de gente. As pessoas iam atrás de Jesus pelo menos por 3 motivos básicos. Ou para curiar, ou para criticar, ou para receber. Diz comigo: curiar. Não, sangue e fogo está amarrado. Vamos lá. Curiar, criticar ou receber. Olhe para alguém e diz: qual é o seu motivo aqui hoje? Se ele não disse nada, veio só curiar. Se ele não disse nada, talvez veio criticar. Porque é impossível estar no ambiente de Jesus e não ter coragem de dizer: eu vim receber dele. As pessoas iam atrás dele pelo menos por esses 3 motivos. Quando você lê o capítulo de número 9, que é o texto que eu escolhi por base para essa noite, você vai descobrir que Jesus está em Jerusalém, palco dos seus maiores milagres. E a Bíblia diz que Jesus está andando com seus discípulos. Eu não sei como isso é possível, porque no capítulo 9 Jesus já vive uma grande realidade. As multidões estão apertando, oprimindo Jesus. Onde ele passa, está arrastando uma gama de pessoas. Mas o texto em questão diz que Jesus está andando com seus discípulos. E a Bíblia diz que ele avistou um homem que é cego de nascença. Capítulo de número 9, verso 1, diz que Jesus viu este homem. Só que, à medida que Jesus vê esse homem, também os seus discípulos percebem que Jesus observara que o homem era cego de nascença. Uma segunda verdade é que a gente precisa entender que este homem cego de nascença é um cego conhecido. O texto que lemos no capítulo de número 9 indica que todas as pessoas conheciam sua realidade, sabiam quem ele era. A prova disso está na pergunta dos discípulos, porque não há uma explicação do cego dizendo: nasci cego, sou assim desde o ventre. Não. Mas os discípulos sabiam que ele era cego de nascença. Também os vizinhos, verso de número 10, observaram
observando que ele era o que mendigava e agora está enxergando, tem uma fala sobre ele. Isso indica que ele era alguém popular em seus dias, todos o conheciam. E o conheciam primeiro porque era cego de nascença, segundo porque mendigava no mesmo lugar. O conheciam primeiro porque ele era cego de nascença, segundo porque mendigava no mesmo lugar. E a Bíblia diz que Jesus está passando, só que esse cego não esboça nenhum movimento, nenhuma intenção, não pede nenhum milagre. Eu sempre fico curioso, como é que alguém que nasce com uma deficiência, tem uma dificuldade desde que nasceu e está ouvindo acerca de Jesus? Prova isso, pastor? Claro, ele disse no verso 11 que quem o curou foi o homem chamado Jesus. Quando você lê o contexto, você não encontra Jesus se identificando. Isso indica que ele sabia de quem se tratava. Só que é curioso ler o texto porque há uma questão entre os discípulos. Os discípulos estão se perguntando quem é responsável pela cegueira de nascença que esse homem porta. Quem é que é responsável? Quem pecou para que ele nascesse cego? Quem pecou foram os seus pais ou foi ele quem pecou? Duas verdades sobre esta questão. Primeiro, os discípulos estão perguntando isso porque a tradição judaica porta alguns pensamentos sobre alguém que nasce com enfermidade. Primeiro pensamento que a tradição judaica sustenta é que um homem nasce com uma enfermidade porque ele está sendo julgado pelo comportamento dos seus pais, até a quarta geração. Então os judeus entendem que alguém pode ser julgado porque os seus pais foram maus pais, seus avós foram maus avós e de repente culmina-se em alguém a culpa desses crimes. Os judeus têm essa linha de pensamento. Uma segunda linha de pensamento também é entendida. Os judeus entendem que é possível consciência no ventre. Essa linha existe na cabeça dos judeus por causa da disputa que existe no ventre de Rebeca quando está gerando Esaú e Jacó. A Bíblia diz que as crianças estão disputando no ventre e os judeus associam isso à consciência estando ainda no ventre. Jesus nem aboliu nem afirmou, mas Jesus libera uma palavra exatamente sobre isso. Ele diz: nem este pecou, nem os seus pais pecaram, mas foi-se assim para que se manifestem nele as obras de Deus. O que Jesus está dizendo é que Deus tinha interesse pessoal na dificuldade deste homem, que Deus tinha um plano sobre esta doença, Deus tinha um plano sobre esta cegueira, que o que aconteceu com ele existia um propósito de Deus por trás disso. E o grande dilema nosso é que nós nunca queremos enxergar Deus por trás das coisas que não funcionam, porque na nossa cabeça, para Deus estar envolvido, tudo precisa estar dando certo. Na nossa cabeça, para Deus estar envolvido, tudo tem que acontecer do jeito que eu quero. Na nossa cabeça, para ter o dedo, para ter a mão, para ter a ação de Deus em algo que eu estou vivendo, as coisas precisam funcionar. E Jesus está dizendo que tem um problema que Deus está interessado, tem uma crise que Deus está interessado, tem uma doença que Deus está interessado. Não foi por causa dos pais, nem foi por causa deles, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Algumas coisas que acontecem na nossa vida têm a intenção direta de Deus. Algumas portas precisam fechar para Deus ser glorificado. Algumas coisas precisam fugir do controle para Deus ser glorificado. Algumas crises precisam se instalar para Deus ser glorificado. E eu preciso que você abra sua mente para entender que o que está te acontecendo não é um acidente. Existe um interesse
interesse pessoal de Deus, por coisas que te aconteceram, que Deus quer ser glorificado exatamente sobre este dilema. Se eu posso liberar uma primeira palavra, acalma o seu coração, porque existe uma intenção de Deus de mudar a história da tua realidade dentro desse contexto. O que te aconteceu vai glorificar o nome do Senhor. Eu queria que você segurasse na mão de alguém. Segure. Enche esse pulmão aí e diz para ele: se prepare, Deus será glorificado em cima da tua crise. Deus será glorificado em cima das tuas baixas. Deus será glorificado em cima daquilo que não está funcionando. Para Deus ser glorificado, algumas coisas precisam dar errado. Vou dizer isso de novo. Para Deus ser glorificado, algumas coisas precisam fugir do controle. Para Deus ser glorificado, algumas portas precisam fechar. Pastor, e quem é responsável pelas portas que se fecharam? Algumas coisas acontecem na nossa vida porque Deus tem um interesse pessoal de manifestar a sua glória. Aleluia. Tem gente me ouvindo aqui que está no olho do furacão e não entende porque nada está dando certo. Preciso te informar: Deus vai ser glorificado em cima disso. Você pode dizer isso? Você pode? Deus, se o Senhor quiser, pode ser glorificado em cima da minha causa. Aleluia. Quando os discípulos perguntam, Deus não responsabiliza os pais nem o próprio. A fala de Jesus é: foi-se assim, para que se manifestem nele as obras, no plural, de Deus. Não era uma, eram outras, eram várias. Era outra forma de trabalhar. Sabe qual é a grande verdade? É que a gente só se concentra naquilo que está diante dos nossos olhos e não nos concentramos no que Deus está fazendo por detrás do cenário. Quando os discípulos ouvem, eles associam o que Jesus está falando à cura do cego. Jesus associa o que ele está falando a uma obra maior do que a realidade do cego. Não se trata, nunca foi sobre uma cura. Não, nunca foi sobre um cego que voltou a ver. Foi sobre pessoas que foram alcançadas por aquilo que nasceu da realidade de um cego. Posso liberar uma palavra de Deus? Se prepare. Algo maior do que a sua realidade será liberado por meio do milagre que você vai receber na noite. Quando Jesus diz isso, a Bíblia diz que ele cospe no chão. Cospe, ele faz um lodo. E ele unta, ele coloca nos olhos do cego. Olha para mim, dobre atenção. Jesus cospe no chão, faz um lodo e coloca nos olhos do cego. Quando Jesus faz isso, ele dá um endereço dizendo: ide e lava-te no tanque chamado Siloé. Agora é curioso. Pergunta que não cala. Jesus não podia ter resolvido isso ali? Sim ou não? Sim ou não? Jesus não podia ter dado, Lucas, uma palavra ali? Por que é que Jesus complica algo que é só falar? Por que é que Deus torna tão difícil algo que é só falar? Imagina que se Deus falar hoje, a sua enfermidade some. Se Ele falar hoje, agora, aqui nesse altar, a sua história muda. Se Ele falar agora, teu status imigratório pode ser alterado, porque o dono desse país ainda é o Senhor. Imagina, uma fala só e tudo pode mudar. Ele prefere complicar. Por quê, pastor? Primeiro, porque o cego sabia quem está passando. O cego sabia quem estava passando. E mesmo sabendo quem está passando, não pede nada. Acho que a pior tragédia da vida é estar perto da fonte e estar morrendo de sede. Está perto de quem produz alimento e está passando fome. Ele está perto de Jesus, mas não pede um milagre.
Aí o Jesus que podia dar uma palavra, como fez com Bartimeu, como tratou a cura de 2, o Jesus que podia resolver com uma palavra, cospe no chão, unta os olhos, coloca o lodo e dá um endereço. Por que Deus complica? Deus complica porque às vezes estamos em uma zona muito confortável. Pastor Rogério, por que é que ele não pede um milagre? Porque ele nasceu cego. Vou dizer isso de novo. Ele nasceu cego. Você só sente falta de algo que teve e perdeu. Que você nunca teve, não. Eu andei de ônibus a vida toda. No dia que eu comprei um carro, meu primeiro carro, Pastor Fabrício, eu andei 6 meses de carro. Perdi o carro. Quem disse que eu queria voltar para o ônibus? Aí eu comecei a batalhar. É a hora que você faz os carnês 60 vezes. Porque você não quer voltar para a sua realidade. Porque eu sentia falta de um carro? Porque eu sabia o que era andar de ônibus e aprendi a ter carro. Por que é que ele não pede um milagre? Ele nasceu cego. Ele está acostumado a ser cego. Tudo que ele conhece é escuro. E o grande dilema da gente se acostumar com as nossas crises é que a gente corre um sério risco de nunca reagir. O grande problema de estar acostumado com o problema é que a gente corre o sério risco de frequentar culto como se estivéssemos em qualquer ambiente, menos no ambiente de mudança. O grande problema de estar acostumado com uma crise, de só conhecer luta, é que a gente não reage. Sabe por que ele não pediu um milagre? Ele só conhecia cegueira. Já que é só isso que eu tenho, para que eu quero mudança? Segundo, está acostumado a ser cego. Ele era sustentado pela comunidade local. É por isso que todo mundo conhecia ele. Na hora que Jesus está passando, para que eu vou perder a minha cegueira se ela é minha muleta? E tem gente que é totalmente dependente de muleta. Aí Jesus está vendo o cego, pastor Leão. E ele não faz nada, ele só cospe. Vai untando. Chama o cego. Oh, glória a Deus. Coloca o lodo nos olhos e dá o endereço de Deus. E vai, lava-te no tanque de Siloé. Pastor, por que é que Jesus faz isso? Tem uma linha, tradição antiga que diz que a proposta ali era refazer o molde dos olhos. Ele é cego de nascença. Quando eu leio a Bíblia, eu não encontro isso na Bíblia. Mas eu encontro alguém que está acostumado a ser cego, mas não está acostumado a ter areia nos olhos. Eu vou deixar você olhar para alguém que ele está tenso, está acostumado com a crise dele, com a realidade dele, já acostumou, é por isso que ele não faz nada no culto. Está numa guerra danada, mas está tão acostumado que todo culto é comum para ele. Está numa luta danada, mas está tão acostumado que ele só vem por vir. Eu quero que você dê uma olhada para ele e dizer: se você não se mover, Deus vai dar um jeito de você sair do lugar. Vamos. Acorda ele, acorda ela. E diz: se você não se mover, Deus vai dar um jeito de... Isso. Se você não se mover, Deus... Ele sabia ser cego. O que ele não sabia, pastor? Ter uma areia nos olhos. E deixa eu te dizer, tem gente que vai ser guiada pelos seus problemas até viver uma mudança, aleluia, num tanque desse. Eu não sei se você está no mesmo culto que eu. Talvez estamos no mesmo ambiente, mas não no mesmo culto. Eu vou te dizer, tem gente que vai ser guiada por uma dificuldade, porque ele é incapaz de reagir quando precisa de um milagre, quando precisa de uma mudança, quando tem uma oportunidade. Pode te dar um conselho de Deus. Você está num ambiente espiritual. Na noite desse dia pode nascer algo desse altar que muda a tua vida. Se eu posso ser profeta de Deus sobre a tua boca, sobre a tua vida, reage enquanto ele está aqui. Reage. É que reagir exige soltar muletas. Reagir exige sair da zona de conforto. Reagir exige comportamento. Sabe qual é o problema da nossa fé? Ela é uma fé de declaração, não de ação. Jesus vai e Deus sabe. Deus sabe como te fazer
sair do lugar. Vou dizer isso de novo. Deus sabe como te fazer sair do lugar. Ele tinha costume de ser cego, mas não tinha costume de ter areia nos olhos. Aí Jesus diz, para essa areia sair, tem um endereço. Posso te dar uma palavra de Deus para essa noite? Que bom que Ele te trouxe aqui. Para essa areia sair, tem um endereço. Segura na mão de alguém para ver se ele vem para o mesmo culto. Diz que bom que você saiu. Para essa areia sair, tem um endereço. Vai. Para essa areia sair, tem um endereço. Para essa areia sair, tem um endereço. Sabe o que você precisa ter em mente? Que antes de Deus tratar por você, Ele trata você. Jones, antes de Deus fazer por você, Ele faz em você. Sabe qual é o nosso dilema? Nós queremos que Deus faça em nós, por nós e não em nós. Porque fazer em nós implica em sair da zona de conforto que estamos. Pastor, por que é que ele complica? Porque ele não quer te ver na zona de conforto. E para romper com a tua realidade, ele move o seu mundo por meio de uma complexidade. Ele já é cego. E ao invés de Jesus liberar uma palavra que melhore, ele toma uma atitude que piora. Olha para alguém, diz para ele, piorar pode ser de Deus. Vamos, acho que ele não ouviu não, porque ele quer que melhore. A gente não ouve essas coisas não, porque a gente quer que melhore. Diz para ele, piorar pode ser de Deus. Piorar pode te tirar da zona de conforto. Piorar pode te tirar da zona confortável. Piorar pode te tirar do escuro que você vive. Piorar pode te tirar, aleluia, do lugar que você está. Te conhecem como cego, te conhecem como mendigo. E piorar pode te tirar da realidade que você vive, para você experimentar a realidade que Deus tem para você. Por isso Jesus disse, o que vai nascer dele, aleluia, chama-se obra de Deus. Piorar pode te tirar da zona de conforto, para experimentar uma zona de milagre. Pastor, qual é o problema dele continuar no lugar? O problema dele continuar no lugar é que se não acontece nele o que Jesus falou, o interesse de Deus não é perpetuado, não nasce uma obra de Deus. Aí Jesus diz assim, está com areia nos olhos? Vou te dar o endereço. Tanque de Siloé. Fala bem baixinho para alguém. Tanque de Siloé. Não, tanque de Siloé. Cutuca ele para ver se ele acorda. Tanque de Siloé. Vamos, tanque de Siloé. Agora você vai fazer uma mudança aí. Você vai dizer assim, tanque de Siloé Getsemane. Vamos. Tanque de Siloé Getsemane. Vamos. Tanque de Siloé. Isso, tanque. Aleluia. Sabe o que acontece, mano? Ele sai. Só que ele sai cego. Porque a cura não acontece lá, acontece no tanque. Aí ele sai. Como? Cego. Jesus diz, endereço, tanque de Siloé. Pergunta que não cala. Ele sabia onde era o tanque? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Era cego de nascença. Tudo que ele viu foi a escuridão. Olha que estranha essa fala. Tudo que ele viu foi a escuridão. Ele não sabia onde era o endereço. E por que é que Jesus dá um endereço complicado, pastor? Para que ele aprenda a pedir. E o cego que não pediu um milagre para Jesus tem que pedir para os outros, me leva no tanque. Me leva no tanque. Me leva no... Eu já disse que Deus, antes de fazer por você, Ele vai fazer em você. O cego que não pediu nada a ninguém está dizendo, me leva no tanque, pode me ajudar? Aí um pega e leva um caminho, outro pega e leva outro. Eu posso te dizer uma verdade? A maioria dos milagres que a gente vai viver na vida vai depender da mão de alguém. Se eu posso ser boca de Deus, esteja atento às pessoas que Deus está trazendo para perto de você. Elas vão te pegar pela mão e dizer, vamos para o tanque, vamos para o lugar do teu milagre, vamos para o lugar... Ô irmão, glória a Deus! Você sabia que esse cara só viveu um milagre porque alguém o levou no tanque? Ô Getsemane, quem você está levando no tanque? Vou dizer isso outra vez. Getsemane, quem você está levando no tanque?
Quem você já convidou? Quem você disse, está tendo um culto ali maneiro, bora lá. De quem? Para quem você já falou de Jesus? Quem é que você está levando no tanque? Às vezes a gente está tanto tempo na igreja, a gente se acostuma tanto com isso aqui, ó, que a gente esquece que a nossa missão é levar alguém no tanque. Aí a gente vai cuidando da nossa vida, a gente vai cuidando da nossa realidade, vamos trabalhando, vamos produzindo, vamos vivendo, e aí a gente vai deixando a vida levar a gente. Deixa eu te dizer, tua missão é levar alguém no tanque. Você sabia que se nós tivéssemos trazido uma pessoa para esse tanque, nós teríamos o dobro de pessoas que temos? Pastor, isso é tão óbvio. É verdade. Por que não tem? Simples. Que a gente acostumou com o ciclo social que a gente vive. É por isso que a gente se relaciona com pessoas e é incapaz de falar para eles: você já ouviu falar de Jesus? Conhece a realidade? Sabe o que eu estou vivendo? Não, tu não precisa ser o pregador, não, do século 21, para multidão. Não. Tu só precisa dizer assim. Existiam pregadores na Bíblia que o sermão deles era muito simples. Era assim, Mário. Tinha um pregador na Bíblia que o sermão dele é assim. Um deles é André. André dizia assim: achamos o Messias. Oh, que profundidade teológica, pastor. Achamos o Messias. Ô pastor, quantos cursos teológicos André tinha? Nenhum. Só a capacidade de dizer: tem um tanque ali, se você quiser. Então, vamos fazer um acordo. Não vamos mais vir para o culto sem tentar levar alguém para o tanque. Quem concorda com isso? Quem acha que a tua vida cristã precisa desse viés? Quem acha? Pastor, eu particularmente acho. Quem acha que a sua vida cristã precisa dessa característica? De alguém que leve alguém no tanque. Quem acha? Uma igreja, escuta, pastor Jonatas Câmara me disse alguma vez que eu nunca mais esqueci. Ele disse que uma igreja que não interfere na sociedade não é igreja. É ajuntamento de pessoas, é agrupamento de menos igreja. Para ser igreja a gente precisa exercer influência sobre a sociedade. Posso te dar uma palavra de Deus? Tem na tua boca, tem no passo que você dá a oportunidade de mudar alguém de vida para sempre. Só pegar na mão e dizer: bora no tanque. Ô gente, sabia que fizeram isso com você? Não, vou dizer isso de novo. Sabia que fizeram isso com você? Alguém pegou na sua mão e disse: bora no tanque. Ah, pastor, eu sou filho de crente. Alguém fez isso com você. Pastor, nasci na igreja. Alguém fez isso com você. Em dado momento uma chave virou, uma trava caiu, você viveu algo e disse: não, agora, até ontem eu era filho do crente, hoje eu sou crente. Alguém pega na mão quando ele diz: me leva no tanque. Alguém vai levando. Queria que você segurasse na mão de alguém para ver se ele está no mesmo culto e dissesse para ele: sabia que a nossa responsabilidade como crente é levar alguém no tanque. Agora pergunta para ele ficar desconfortável mesmo: quantos você já levou esse ano? Ô pastor, não dá não, eu tô juntando dinheiro lá em Minas Gerais. Não, estou fazendo meu pezinho de meia agora, pastor. Deixa eu te dizer uma verdade muito prática. Na falta de quem faça, Deus acha quem faz. Vou dizer de novo: na falta de quem faça, Deus acha quem faz. Eu estou profetizando: na falta de quem faça, Deus acha quem faz. Tomara Deus que Ele encontre o teu coração disponível, a tua mente liberta, pronta para viver, liberar, aleluia, mudanças na vida de Deus. Na falta de quem faça, Deus acha quem faz. Aí ele chega no tanque e eu concluo para a gente orar. Ele pega a água, lava os olhos. Quando ele abre os olhos, eu nem imagino como seja essa situação. Ou a sensação de ter mais de 40 anos no escuro e de repente... 40 anos no escuro e de repente... Era assim que estávamos, há 40 anos no
primeira coisa que ele vê, pastor? Ele está lavando o rosto nas águas. Quando ele abre os olhos, a primeira coisa que ele vê é ele mesmo. Porque Deus nunca vai nos tratar para que a gente veja os outros. Deus sempre vai nos tratar para que a gente se enxergue. Não sei se você está no mesmo culto que eu, mas Deus nunca vai fazer para que os outros nos vejam. Deus sempre vai fazer para que a gente, aleluia, se veja e tenha coragem de reconhecer nas águas. Ao perceber que ele está enxergando, ele volta. Ele volta por onde? Pelo mesmo caminho. O caminho que ele foi até as águas, dependendo de ajuda, dependendo de auxílio, o mesmo caminho que ele vai, é o caminho que ele volta. Só que agora ele não volta, sério. Posso liberar uma palavra? Deus não precisa mudar o caminho, só a forma com a qual a gente anda nele. Vou dizer isso de novo. Deus não precisa mudar o caminho, só a forma com a qual a gente anda nele. Eu vou dizer a terceira vez para ver se você vem. Deus não precisa mudar teu endereço, mudar teu bairro, mudar a casa que você mora. Não. Deus só precisa mudar a circunstância sobre a qual você vive. Pode ser o mesmo lugar. O que precisa mudar é a condição sobre a qual você está fazendo e vivendo algo. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer, Ele nem vai mudar teu endereço, mas Ele vai mudar a condição sobre a qual você está vivendo. Pastor, o senhor não conhece minha realidade? Não mesmo, nem quero, mas eu conheço o Deus que eu estou pregando nesse altar, e Ele vai pegar a pior fase da tua realidade, a pior fase do teu momento, a pior fase do teu caminho, as piores pedras, e Ele vai transformar a maneira sobre a qual você está andando. O cara que desce cego, dependendo de ajuda, volta vendo e entregando louvores, e alguém está olhando e dizendo, não é o cego, não é o mendigo. Alguns dizem, acho que é ele. Outros dizem, parece ele. Ele diz, sou eu. Alguém diz, parece ele. Outros dizem, será que é ele? Mas ele diz, sou eu. Não, eu não sei se você está no mesmo ponto que eu. Mas Deus vai mudar a maneira sobre a qual declaramos sobre a nossa vida. Quem sabe até nesse momento ele dizia, eu sou cego, dependia de muleta, de ajuda, de ajude, de mãos, de apoio. Agora ele vem dizendo, não, o homem chamado Jesus me encontrou no caminho, mudou meus olhos, deu endereço, mudou minha história. Já era para você ter aberto a boca. Eu estou dizendo que a declaração sobre você mesmo será mudada, e não será mudada na boca de terceiro, será mudada por você. É você que vai dizer, eu virei a chave, a porta abriu, a cura chegou, a bênção, abre a boca para adorá-lo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que temos que viver um milagre para que os outros vejam. Pastor, quando aquela casa chegar, eu vou postar no Instagram. Pastor, quando meu documento, eu estou doido para pegar meu documento, que eu vou fazer uma postagem, pastor, todo mundo vai ver meu... Se você não mudar a sua visão sobre você, você vai ser um mendigo cego, mas com documento. Um mendigo cego, mas com casa própria. Um mendigo cego, mas com uma companhia. Enquanto a sua mentalidade te levar a provar para terceiros o que você precisa provar para você, você vai continuar recebendo coisas e continuar sendo a mesma pessoa. Por isso o texto me dá uma aula, porque ao perceberem ele voltando, diz, é ele, e ele mesmo tem uma visão sobre ele. Sou eu. Eu era o cara que era cego, agora estou enxergando. Eu era o cara quebrado, agora estou de pé. Eu estou esperando você abrir a boca. Eu era a pessoa sem documento, agora eu tenho. As coisas mudaram para mim. Eu precisava viver isso. Até quando você vai esperar viver as coisas para provar para alguém que nem gosta de você, que você agora é? Até quando você vai esperar para dar o melhor para o seu ministério, para provar para alguém que nem acreditou em você, que você tem ministério?
Irmão, enquanto as suas vitórias se tratarem de terceiros, são vitórias fajutas. Alguém disse, era um mendigo. Outros dizem, é o cego. Mas ele disse, eu sou curado. Não, já era para você ter aberto a boca. Não, eu vou te dar. Uns diziam, é o mendigo. Outros diziam, é o cego. Mas ele dizia, eu sou o curado da história. Já era para você ter levantado. Não é o que estão dizendo acerca de você, é o que você anda experimentando com Deus. E ainda que alguém tente te levar para a tua antiga vida, acelera a voz dizendo, não, eu não sou mais o mendigo, eu não sou mais o cego, eu sou o curado, eu sou o curado, eu sou o curado. Quanto tempo você vai voltar pelo mesmo caminho, fazendo a mesma declaração, tendo as mesmas realidades? Posso te dar uma palavra de Deus? Mude a declaração sobre você. Uns vão dizer é, outros vão dizer acho que é. Você vai dizer sou. Sabe por que uns vão dizer acho que é? Porque algumas pessoas sempre vão ter a mentalidade de nos levar para a nossa antiga vida. Tem gente que diz assim, está assim agora, mas já foi assim. Tem gente que diz, está vivendo isso, mas a realidade dele é essa. Eu conheci fulano quando não tinha nada. Já viu esse tipo de declaração tão infeliz, tão inútil? Não, está aí hoje, mas ó. Sabe qual é a grande verdade de uma declaração como essa? É que ele está tentando nos puxar para a vida que vivemos. Mas o cego me dá uma aula e está dizendo, sou eu. Eu não vivo mais aquela vida. Eu não sou mais o cego. Eu não sou mais o mendigo. Eu queria que você fizesse essa declaração sobre você nessa quinta power, nesse culto de milagre. Eu queria que você levantasse a sua mão. Queria que você fechasse os teus olhos. Isso. Alguém já te taxou. Disse, é o divorciado, é a divorciada. Ela se separou, ele se separou. Alguém já te taxou dizendo, era o drogado, era a drogada. É isso. Alguém já te taxou dizendo, não, esse aí é sem futuro, é sem futura. Aleluia, esse aí não vai para longe não. Alguém já te taxou, não, era mendigo, era cego. Eu não me importa o que andam declarando sobre você. Erga a voz e declare sobre você. Eu não sou mais cego, agora eu enxergo o homem chamado Jesus me achou. Fica de pé, por favor. Um dia eu disse para alguém que eu ia viver um grande ministério. Eu disse, Deus tem comigo um grande ministério. E às vezes a gente faz uma declaração para a gente que não merece ouvir nada de nós. E eu disse, Deus tem um grande ministério. E essa pessoa me disse assim, ô Rogério, acho que você devia parar de sonhar com essas coisas. Que eu acho que você nunca vai sair do lugar que está. Era a ótica dele. Era direito dele pensar o que quisesse. A única coisa que eu não podia era deixar que a ótica dele determinasse quem eu ia ser. Algumas pessoas têm uma sentença sobre você. Pastor, ele está errado? Não. É a opinião dele. Só que a opinião dele precisa ser mentira quando chegar na tua vida. Hoje eu recebi um comunicado do iPhone de lugares que eu tirei foto com o celular. E eu falei, quer saber, irmão?
já que é para afrontar, fiz um print, postei no meu Instagram. E eu disse que o mundo é muito grande para a gente ficar disputando um quintal. Não me interessa o que pensam, só o que Deus está fazendo em mim. Não me interessa o que pensam sobre você, só o que Deus está fazendo em você. Não me interessa quantas sentenças te deram, só o que Ele está fazendo em você é relevante, é importante. Eu queria orar por vocês essa noite, porque Deus está fazendo uma grande obra. Não me interessa como é que você entrou aqui, como é que você chegou aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não é o que estão falando, é o que você enxergou sobre você. Sabe o que Ele está dizendo? Sou eu. Eu não sou mais o cego, não sou mais o escravo, não sou mais o mendigo, eu não sou mais o envergonhado, eu não sou mais o caído, eu não sou mais o dependente. Não. Agora eu sou o curado. Quer falar comigo? Tem que falar. Que eu era e não sou mais. Que eu não tinha, agora eu tenho. Que eu não vivi, agora eu vivo. Que eu não experimentei, agora eu experimento. Problema da sentença de quem quiser. Deus me chamou para viver milagre. Eu vou dizer isso de novo. Problema da sentença de quem quiser. Deus me chamou para viver milagre. Queria que você dissesse isso para alguém. Sabia? Deus te chamou para viver milagre. Milagre. Vai. Milagre. Fecha os teus olhos. Fecha. Mais escravos do medo, só toca ele aí. Eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, eu não sou mais escravo do medo. O que é que falaram sobre você? Eu sou filho. Você não ia conseguir, você não ia romper, que a porta não ia abrir, que você nunca ia ser feliz, nunca ia se casar, nunca ia conseguir ter uma companhia. O que é que falaram sobre você? O que é que falaram? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu quero orar por você aqui no altar. Queria que você saísse daí e viesse aqui perto de mim. Agora. Vamos. Você pode ficar aí cego, ou esperar uma areia achar teus olhos para se mover. Eu estou esperando você aqui no altar. O que é que falaram sobre você? Qual foi a fala que tiveram ao seu respeito? As sentenças dadas falavam sobre o quê? Nunca mais vai se levantar. É o caído, a caída. Oh, Espírito Santo, nesta quinta-feira,
power, de poder. Tem gente nesse altar aqui precisando ser tocado por ti. Ele precisa cruzar uma linha. Hoje ele está aquém da linha da vergonha, da linha do desespero, do desrespeito. Hoje ela está aquém da linha do crédito. Realidade dele é só descrédito. Está aquém da linha da dependência, da vergonha. Mas enquanto eu vou orando, o Espírito Santo segura na mão de alguns deles, cruza com eles a linha tênue, fina, que estabeleceram como limite, para que na noite desse dia eles possam viver algo que o Senhor tem para a vida deles. Ah, Espírito Santo, vai quebrando cadeias agora. Cadeias que nos aprisionam a nossa antiga vida, a nossa antiga realidade. Cadeias que nos colocam na mesma condição, na mesma vergonha. Cadeias que nos deixam do mesmo jeito. Vai quebrando esta noite, ó Pai. Faz-nos romper, faz-nos entrar em uma realidade que muda a história dos teus filhos, Senhor. Ó Deus, não é o que falaram sobre mim, é o que o Senhor está fazendo em mim. Podem falar de mim o que quiser, mas nunca poderão questionar o que o Senhor está fazendo. Não é o que falaram, ó Pai, é o que o Senhor está fazendo. Transforma pessoas essa noite, que vivem realidades tão complexas, tão difíceis. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, filho Aleluia. de Deus, eu sou. Você consegue dar um abraço em alguém e dizer para ele: você é filho, você é filha. Isso. Eu sou filho de Deus. Vai, vai, vai. Procura 1, 2, 3, 4, 5.